Hello everyone! Sou a Teacher Diva, professora de inglês, e hoje eu estou aqui para deixar para vocês o que não fazer enquanto falante da língua inglesa, ou melhor, o que não falar enquanto estiver aprendendo inglês, beleza? É muito comum na nossa língua nós chegarmos para alguém e falar: "Oi Diva, tudo bem?" Isso é muito comum em português, mas em inglês não. Ao chegar para uma pessoa, você vai falar bom dia, good morning, good afternoon ou good evening. Você vai cumprimentar dessa forma. Você não pode chegar para ela e falar hi, are you fine? Hi, are you fine? Nunca faça esse tipo de abordagem ao cumprimentar. Seria hi, how are you? Good morning, how are you? Good afternoon, how are you? Hi, good evening, how are you? Então você não pode chegar para a pessoa e falar tudo bem? Ok? Are you fine? Hi, are you fine? Não faça isso. Mas você pode fazer esse tipo de pergunta em outro contexto. Exemplo, uma pessoa está passando mal, uma pessoa está com alguma aparência de que não está indo nada legal com ela, machucou, tá? Algum contexto que você quer mostrar uma preocupação. Nesse caso, você pode chegar para a pessoa e falar hi, are you fine? Are you okay? Beleza? Então, esse are you fine? Hi, are you fine? Seria para um contexto de não cumprimentar a pessoa e sim de querer saber como ela realmente está. Beleza? A próxima dica que eu vou deixar para vocês é quanto ao uso do boa noite. Em português, nós temos boa noite, simplesmente boa noite. Em inglês, nós vamos ter dois boa noite. Nós vamos ter good evening e good night. Quando é que eu vou usar um e quando eu vou usar outro? O good evening é sempre quando você chegar a algum lugar que seja à noite, lógico, né? Ou quando você vai mandar uma mensagem, vai mandar um e-mail, você vai cumprimentar a pessoa, você vai falar hi, good evening, hi, how are you, good evening. Nunca use o good night ao introduzir uma fala quando você está chegando, beleza? Ao despedir, você vai usar good night, have a good night. Uma outra dica também que eu acho bastante relevante é quanto à palavra eu tenho dúvida. Quando você está aprendendo e você está querendo tirar uma dúvida com a pessoa, é muito comum nós falarmos eu estou com uma dúvida, eu tenho uma dúvida nesse assunto. Em inglês, você vai dizer I have a question. Excuse me, teacher, I have a question. Não I have a doubt, beleza? Don't say I have a doubt, say I have a question. Uma outra sugestão também é ao uso do agradecer a Deus. Quando nós falamos com Deus, nós temos a maneira formal de dirigir-se a Deus. Então, eu agradeço a Deus em inglês, I thank God. I thank God. Sem a vírgula e sem o S. Beleza? Então, quando você for dar graças a Deus, que hoje é sexta-feira, você fala thank God, today is Friday. Não thanks God. Don't say thanks. Você vai dizer thank God, today is Friday. Uma outra dica bacana que eu gostaria de deixar para vocês é quanto ao uso de você foi demais. Um tipo de elogio que nós usamos, você foi demais, gostei muito. O aluno iniciante ele vai lá e quer tentar traduzir a frase para you were too much. Don't say that. Não diga isso. You were too much. Você vai dizer you were excellent, you were awesome, beleza? Então, mais uma dica do que não fazer. Uma outra dica também muito interessante é quando você não entende ou não ouviu o que a pessoa está falando para você. Nesse caso, para nós é muito comum falarmos o quê? Alguém fala alguma coisa e você não entendeu, você fala o quê? Em inglês, don't say what. Ao invés disso, você vai falar sorry ou excuse me e a pessoa vai repetir aquilo que ela disse para você. Beleza? Então, essas são as dicas de inglês para iniciantes do que não fazer enquanto estiver falando inglês. Eu espero que você tenha gostado
e faz um share aí, compartilha esse vídeo, manda para alguém que esteja começando a falar inglês para não falar tais coisas.